Olá, estudante, bem-vindos para a finalização da unidade 1. Eu sou a professora Lidiana da Cruz, juntamente com o professor Alexandre. Estamos concluindo a unidade 1. Vamos então agora à revisão, aula 8.1. Lembrando que vamos abordar as aulas, do qual iremos também trazer questões dessas aulas na avaliação. Então, vocês fiquem atentos, né? Vamos fazer aí, trazer novos conceitos que nós desenvolvemos durante as aulas da unidade 1. Vamos dar início, então? Muito bem, vamos para o texto, aula 8.1. Então, revisão geral, unidade 1. Quais as aulas que nós vamos revisar? Da aula 1, as concepções de arte. Da aula 2, as linguagens artísticas. Da aula 5, arte egípcia e grega. E da aula 6, arte romana e medieval. Então, são essas aulas. Então, na aula 1, nós buscamos concepções de arte, né? Na Antiguidade, na Idade Média, Renascimento, arte moderna e contemporânea. Então, estudante, fizemos aí uma abordagem desses temas. Então, vamos iniciar aqui com a arte antiga, no período antigo, que foi a arte egípcia e a arte grega. No Egito, a arte era o quê? Dedicada à vida após a morte. Então, quais as características aí da arte egípcia? Pois é, concretizou-se em túmulos e nos objetos, estátuas, vasos deixados junto aos mortos. A arquitetura nas tumbas, construções mortuárias, pirâmides a partir das mastabas e... Uma questão muito importante aí é que obedecia à lei da frontalidade, tá? Então, essa questão de ser uma arte dedicada à vida após a morte faz com que tudo isso tenha a ver com a câmara mortuária, né? Tudo que vai com a pessoa que morria, principalmente os faraós. Exato. E a arte grega busca pelo belo. Houve dois períodos, o arcaico e o clássico. No período arcaico, tinham como padrão a simetria na escultura, que eram grandes figuras masculinas, como os couros, né? Essa escultura aqui ao lado. Ausência de movimento nesse primeiro período. Então, eles foram desenvolvendo a técnica, né? Então, no período clássico, Idade do Ouro, da sociedade grega, né? Um período mais avançado, o esplendor da cultura helênica. Então, houve a substituição de alguns materiais, como o mármore pelo bronze. Então, a sociedade grega foi uma sociedade que desenvolveu tanto na arte como na filosofia, na política. Enfim, é uma sociedade que até hoje nós buscamos representar essa cultura. Vamos para o tema arte romana. Então, como que se desenvolveu a arte romana? A formação cultural romana foi influenciada pelos gregos e etruscos, né? Então, o uso do arco, que foi uma contribuição dos etruscos, que eram mestres na arte do mosaico. Eles decoravam os edifícios da cidade de Pompeia. E aí você tem essas principais características da arte romana. E aí nós já seguimos, então, para a arte medieval. A arte medieval, que é um período mais avançado da idade, né? Do período antigo. Então, houve então a tradição do greco-romano, substituída então pela tradição cristã. Então, no período antigo, como na arte dos gregos e dos romanos, né, eles enfatizavam ali a mitologia, a vida, né, da sociedade, né, sociedade grega, romana, também a egípcia. Porém, no período medieval foi substituída pelo tema cristão, né? Ou seja, tradição cristã. As artes passaram então a ter um enfoque religioso. E chegamos ao Renascimento, fizemos abordagem nessa aula sobre o Renascimento. O que foi esse período do Renascimento, que foi retratado na aula 7, um período que foi do século XIV ao século XV, né, no qual o trabalho do artista passou a ser intelectualmente reconhecido. Houve então um rompimento com a perspectiva religiosa, ou seja, com os temas religioso, né, no qual a igreja predominava junto com a política. Houve então a retomada do espírito artístico da antiguidade, ou seja, os temas nas artes eram abordados tanto na pintura, escultura,
nos afrescos eram temas greco-romano, mitologias grego e da sociedade romana. Aqui essa obra é uma obra muito importante que nós até destacamos na aula, a criação de Adão, um afresco feito pelo artista Michelangelo, na Capela Sistina. Onde nós já colocamos aí um pouquinho de influência do rompimento. E chegamos aí então ao barroco, que é uma arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, obscuridade, complexidade e sensualismo. Nós vemos aí a Captura de Cristo, que é uma obra do artista Caravaggio, em 1602, vemos aí o beijo, né, de Judas, né? Captura de Cristo, o momento que Judas identifica Jesus por um beijo. Pois é, e é aí que acontece a captura de Cristo através desse sinal que ele deixa para os humanos. Isso. Outro estilo que veio versus ao barroco foi o rococó. Como eu disse, parece que vocês estão vendo a aula 7, não é a aula 7, é a aula 1, onde nós trouxemos as concepções de arte, de todos esses estilos aí. E depois nós aprofundamos. Só lembrando que o rococó foi um estilo artístico, né, que surgiu na França, do século XVIII, e foi um desdobramento do barroco, ou seja, ela partiu de alguns ideais ali do barroco, porém mudou a temática, né? A temática não era os textos bíblicos, a religião cristã, e sim a sociedade aristocrática. Utilizavam cores luminosas e suaves, né? O estilo artístico foi marcado pelo uso de linhas leves, temas da natureza, relacionado então à vida cotidiana das relações humanas. Então, havia a representação nas obras da vida profana, da aristocracia, como essa obra aí, O Balanço, que nós falamos sobre ela, retrata muito bem as características do rococó. E vem um outro estilo, que é o neoclassicismo, que expressou os valores de uma nova e fortalecida burguesia que assumiu a direção da sociedade europeia após a Revolução Francesa, principalmente com o Império de Napoleão, que encomendou várias obras de artes, como essa daí que nós estamos vendo aí. O Juramento dos Irmãos Horácios, né? Que a gente está vendo ali. E agora nós entramos no romantismo. Romantismo, então, foi um outro estilo que se desdobrou a partir do neoclassicismo. O neoclassicismo novo clássico, né? Voltava para temas clássicos. E o romantismo já rompe aí com esse padrão de temas religiosos. Então, é uma arte histórica, né? Que busca retratar a história, né? Fatos que ocorriam ali na sociedade. Então, surge em reação ao neoclassicismo do século XVIII e, historicamente, se situa em 1820 e 1850. Os artistas românticos, lembrando que esse romântico não é de romantismo, do sentimento de gostar de um homem, gosta da mulher, não é esse tipo de romantismo que nós estamos falando. Ou seja, o romantismo do homem romantizar a história, né, os fatos históricos, não é isso, professor Alexandre? Exatamente, devido à sociedade romana, né, e do estilo da época. Então, aí é que se desenvolveu esse estilo que foi chamado de romantismo. Nós observamos nessa obra aí, ele retratando ali um fato histórico ali da Revolução Francesa. Então, ele ao centro nós observamos ali a mulher com a bandeira. Então, é uma forma de romantizar aquele fato histórico que foi muito importante, né? Que rompeu aí com aquela política opressora. Exatamente, né? Isso que eu ia falar, que os imperadores, eles oprimiam muito a sociedade, o povo, com impostos pesados, até que a sociedade se revoltou e aí houve essa revolução. São muitos desdobramentos, são muitos detalhes históricos que a gente não consegue falar todos, não vai falar aqui porque nosso objetivo é com a arte. Então vamos ver um pouco mais sobre essa obra. O senhor vai falando aí enquanto nós mostramos. Aí nesse caso aí, então, quando ele coloca a liberdade guiando o povo, né, que tem essa mulher aí um pouco desnuda,
é uma referência assim àquilo que de certo modo era meio... Era assim, não era tão livre uma mulher sair assim, dessa maneira. Então, quando ela está ali forte, empunhando aquela bandeira ali e guiando, assim, ela tá dominando... Foi uma forma romantizada do fato da época, né? Dominando o centro das ações ali. E então, essa obra foi criada por Eugène Delacroix. Interessante que ele não estava aí nesse acontecimento, porém ele estava distante, mas devido às informações, a textos escritos, ele retratou essa obra aí. Imaginou isso aí e fez a idealização desse momento. Romantismo. Então, estudante, vamos falar um pouquinho da arte moderna. Nós retratamos aí da concepção de arte também, a arte moderna e a arte contemporânea. Então, a arte moderna, produção artística que surgiu entre o final do século XIX até meados do século XX. Então, uma arte que começou a ramificar em vanguardas a partir das artes plásticas, com os pintores chamado impressionista, né? O impressionismo. E a arte contemporânea se constitui a partir do modernismo, né? Contemporâneo, o agora. Então, são expressões e técnicas artísticas inovadoras que incentivaram a reflexão subjetiva sobre a obra. Então, os valores pelos desejos, pelas invenções e experimentações artísticas. Então, vamos para a aula 2, né? Linguagens artísticas. Falamos sobre as artes visuais, cênicas, música e artes híbridas. Então, as artes visuais... os elementos das artes visuais, pintura, escultura, gravura, ou seja, conjunto de artes que representam o mundo real ou imaginário. A visão como forma de avaliação e apreensão da arte. Exato. Então, vamos já direto falar dessas linguagens. A pintura. A pintura é uma das primeiras manifestações artísticas. Consiste na aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional. A gravura. E a gravura é a linguagem que permite múltiplas reproduções a partir de uma matriz. Cada reprodução. Então, mesmo com a reprodução, a imagem não perde a originalidade. E a escultura, linguagem tridimensional, o escultor utiliza as dimensões como altura, largura e profundidade, né? Então, a escultura já é fácil de identificar, que são representações, né, de corpo humano, de objetos, por meio, então, de 3 dimensões. O tema 2 foi arte cênica, que falamos, então, da dança, teatro e música. A dança, que é um movimento que proporciona aos que executam e aos que apreciam tanto a magia e a admiração. Dançar é movimentar o corpo. E o teatro, que é o objeto artístico é o espetáculo, apresentado no palco ou fora dele, com a relação do artista e o espectador. Música é a arte feita com sons e silêncio. É uma arte imaterial e temporal. E finalizamos, então, essa aula com as artes híbridas, que é o conjunto de expressões, principalmente as artes cênicas, que naturalmente é um grupo de expressões variantes, criativas. Então, artes híbridas quer dizer um conjunto de várias expressões artísticas. A próxima aula é a aula 5. Abordamos aí a arte egípcia e grega. Na arte egípcia, a arte e a religião sustentavam os códigos e as regras a serem seguidas pelos artistas. A lei da frontalidade, representação de uma figura ou objeto em primeiro plano com o corpo de frente e a cabeça de perfil. Essa aí era a lei. E aí tem as pirâmides, né, que são os maiores símbolos da arquitetura e da arte egípcia, que buscavam a perfeição divina imutável. A arte grega, o padrão estético da arte grega serviu de referência para a estrutura do pensamento filosófico, estético e artístico do Ocidente. Então, aqui nós observamos uma imagem, né, da arquitetura grega. E essas colunas aí que são as cariátides. Detalhes de corpo de mulheres. Isso. Então, buscava então, a expressividade das emoções e os gestos e a interação entre as figuras, né? Como essa nós estamos observando aí. Noção de movimento nas esculturas. Aqui a apresentação dos deuses, 12 deuses, né? Gregos se reuniram no Panteão.
E aqui uma outra obra, né, outra escultura que demonstra aí o movimento, né, das esculturas. A ideia de movimento. A nossa última aula, a aula 6, falamos então da arte romana e medieval, né? A arte romana, a imitação da arte grega. Então, tanto na pintura como nas esculturas, nos mosaicos, os gregos foram criativos. Inspiração, né? Porém, eles se inspiravam na cultura grega. Então, a arte medieval era uma arte mais didática, porque toda essa arte procurava ensinar sobre os valores religiosos, sobre a vida de Cristo, sobre tudo que tinha a ver com as cenas bíblicas, né? Então, no início da Idade Média, é caracterizado pela queda do Império Romano e sofreu influência dos gregos, romanos e persas e árabes, né? A soberania da Igreja interfere nas artes, na arquitetura, política, cultura e filosofia e até nas guerras. O estilo da arte cristã bizantino foi um outro estilo que nós abordamos. Nós observamos que nesse período a igreja, né, a sociedade era rigidamente controlada pelo clero, então os artistas obedeciam a padrões de representações. Sempre representavam Cristo, Maria e os apóstolos, né, nas obras de arte. Então o estilo bizantino tirou a liberdade do artista, tinha que seguir o padrão, posição do corpo, as proporções, as cores usadas. Então era uma arte com o objetivo de evangelizar o observador. E aí os estilos da arte cristã. Um deles é o românico, né? Que foi o estilo artístico vigente na Europa entre os séculos XI e XIII, durante o período da história da arte conhecido como românico. Por isso esse nome aí. Um outro estilo foi o estilo gótico, que prevaleceu também nesse período medieval do século XIII e XIV. Foi usado, então, nas construções das grandes catedrais católicas do período, que prenunciava o Renascimento. Então, o estilo gótico já foi ali um início do Renascimento, né? Principalmente nas construções das igrejas. Aqui as características, então, dessa arquitetura, como nós observamos aqui, eram construções grandiosas que 3 portais. Demonstravam aí o poder da igreja, né? Então possuía 3 portais que davam entrada para o interior da igreja. Todas as igrejas desse século aí, entre século XII e XIV, tem rosáceo, uma janela redonda encontrada no portal central. Tudo era voltado para o céu, ou seja, para Deus. As torres que possuíam pontas agulhadas. Então o estilo gótico diferencia do estilo, por exemplo, românico, só pela arquitetura aí das igrejas. Então, estudantes, chegamos ao período de conclusão da unidade 1, que é a avaliação parcial. Então, agora vocês vão, né, a professora vai aplicar a avaliação para vocês. Eu desejo sucesso na avaliação. Espero que essa aula de revisão tenha reforçado aí os conceitos que nós abordamos durante as aulas, né, professor? Pois é, apesar da gente ter falado assim um pouco rápido, você tem a chance de rever, de ler novamente, ver com calma e se preparar, né? Para a avaliação. Fazer uma boa avaliação aí, fazendo leituras com atenção, lembrando que as questões estão de acordo a essas aulas que nós revisamos. Muitas questões também são de atividades das atividades de sala, porém com alternativas diferentes. Então, leia com muita atenção, tá? Sucesso aí na avaliação. Até a próxima aula.